Vamos então dar sequência. Nessa aula nós vamos criar o nosso primeiro plugin. Primeiro vamos entender como funcionam esses plugins dentro aqui do WordPress. Clica dentro aqui, né, de plugins, no menu plugins, e você vai ver que você tem aqui um plugin Olá, né, Hello, e outro plugin Askmat, que está dentro aí de uma pasta. Posso ativar ou excluir qualquer um desses. Esses plugins eles vêm junto da instalação do WordPress. Tanto que se eu acessar a pasta plugin, poxa, mas como que eu acesso? Na minha pasta instalador, o WordPress, após descompactar, você tem uma pasta chamada WP Content e aqui dentro você tem uma pasta chamada plugins. Inclusive, você pode baixar os plugins da internet, caso você não queira instalar direto por aqui, né? Já ensinei vocês nos outros cursos que aqui eu pesquiso o nome do plugin e instalo por aqui. Mas se você quiser baixar ele também de forma individual e colocar ele dentro dessa pasta, após carregar dentro do seu servidor, dentro dos arquivos do seu site, você consegue também fazer a ativação dele. Perfeito. Então eu tenho aqui a minha pasta Askmat com esse plugin e esse outro que é um plugin, né? Olá, bem simples. Eu posso abrir esses plugins, eles são escritos em PHP, então é interessante que vocês saibam pelo menos o básico de PHP para acompanhar também esse curso. Eles são aí desenvolvidos em PHP. Eu já vou falar uma coisa para vocês. Jamais abram qualquer arquivo do WordPress com um bloco de notas e editem com um bloco de notas. Porque quando você edita com um bloco de notas, ele deixa alguns espaços que vai gerar erros depois, ou seja, na instalação dos plugins, ou seja, na configuração de um arquivo, por exemplo, que nós temos aqui, né, de um config, onde carregam algumas informações de banco de dados, carregam informações aí sobre o login. Então, evitem de editar quaisquer um desses arquivos PHP com um bloco de notas. Utilizem ou o Notepad++ ou o Dreamweaver. Eu gosto muito de utilizar o Dreamweaver. Estou aberto aqui com uma das versões CC. Vocês podem utilizar qualquer outra versão. Poxa, mas o Dreamweaver é um software pago. Eu não tenho o Dreamweaver instalado. Instale um software gratuito como o Notepad++ e você vai conseguir acompanhar da mesma forma. Instalou qualquer um desses softwares, você vem aqui então dentro da pasta plugins. Vamos fazer o seguinte. Primeiro, eu vou abrir esse arquivo PHP, pode ser esse olá aqui, para que vocês possam verificar. Então, se você não tem o Dreamweaver, você instalou outro, não abra com bloco de notas. Você vem aqui com o botão direito, né, pede para abrir ou abrir com e seleciona aí o seu Notepad++, ou abre por ele. A mesma coisa do Dreamweaver. Eu posso vir aqui no Dreamweaver, posso vir em arquivo abrir. Mas como eu tenho o Dreamweaver, eu consigo ter algumas funcionalidades muito boas aqui dentro, como por exemplo, poxa, eu vou mexer o tempo todo com plugins, então eu posso colocar essa pasta aqui para não ter que ficar toda hora abrindo o arquivo, salvando o arquivo. Eu já vou trabalhar e manipular esse arquivo dentro daquela pasta. Para isso, você cria um site aqui dentro. Então, se você tem ele, acompanhe esse espaço. Se você não tem, você vai ter que abrir e ficar salvando as alterações no arquivo. Site, novo site, vou chamar de plugins e vou vir aqui abaixo e vou apontar a pasta dos plugins. Nesse caso, a minha está dentro aqui de área de trabalho, WordPress, arquivos, instalador, WordPress, WP Content, plugins. Perfeito. Estou apontando então para essa pasta. Vou clicar em selecionar pasta e vou clicar em salvar. Feito isso, ele traz essa pasta aqui para mim e eu posso trabalhar com os arquivos aqui dentro. Como eu quero organizar um pouco melhor, eu vou vir com o botão direito primeiro e vou criar uma nova pasta. Vou chamar esta pasta justamente do nome do plugin que eu vou criar. Vamos supor que eu vou criar um plugin chamado, pode ser aqui, plugin Hugo. É bem sinistro aí o nome dele. Então, plugin Hugo. Vou dar Enter. Ok. Perfeito. Vou com o botão direito sobre essa pasta e vou criar um novo arquivo. Esse novo arquivo vai chamar a mesma coisa da minha pasta. Plugin underline. Underline não, coloquei Hugo.php. Ok. É interessante que o nome do plugin ele tenha o mesmo nome da pasta e é obrigatório que ele seja em PHP. Tá? Isso não é uma escolha. A escolha é no nome. Mas o nome tem que ser o mesmo da pasta com a extensão PHP. Vou dar Enter e antes de começar a editar ele, vamos abrir um dos nossos outros plugins que nós temos aqui. Vou dar um duplo clique, por exemplo, nesse plugin Olá. Esse plugin ele carrega aqui inicialmente algumas configurações referente ao nome de quem criou, a URL desse plugin, né, onde eu posso baixar, no caso, esse plugin aí direto da web, uma descrição falando sobre esse plugin, né, o nome aqui do autor, perdão, aqui não é o nome de quem criou, o nome do plugin.
Aqui é o nome de quem criou, que é o nome do autor. A versão em que já está esse plugin e um site ou um blog, caso o autor queira colocar. É o padrão que tem em todo plugin, são essas informações aqui. São comentários. Percebam que em PHP, para comentar, eu coloco barra asterisco e para finalizar o comentário, asterisco barra. Então é uma anotação que eu tenho aí. É obrigatório? Não, mas é interessante sim. Então sempre coloquem nos seus plugins esta informação. E aqui abaixo vem a função, né, com o desenvolvimento aí desse plugin. O que nós faremos a partir da próxima aula, então, é gerar o nosso novo plugin. Percebam que há uma mistura de PHP, HTML e até alguns estilos CSS aí dentro de um plugin. Então, muito, muito interessante. Você precisa aí de conhecer, de fato, um pouco de web para trabalhar com a criação dos plugins. Então, nós temos aqui já o nosso plugin, né, criado na pasta. Ainda ele não pode ser de forma alguma reconhecido aqui dentro dos meus plugins, porque eu não hospedei isso aí, nem fiz nenhuma configuração nele, mas a partir da próxima aula nós faremos e vamos ver então ele aparecer já dentro dos plugins aqui do nosso site.